Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Você conhece esse tiozinho maluco aí? Esse tiozinho era malucaço, mas ele com certeza tem algum nível de importância na sua vida, porque foi ele que desenvolveu a técnica de PCR. E a técnica de PCR, ela é utilizada em praticamente, se não todos os laboratórios de biologia molecular do mundo. E impactou a vida de muita gente, direto ou indiretamente. Então, assistam essa aula que é sobre o processo de desenvolvimento da técnica de PCR e, mais importante do que isso, para gente que é da área de biológicas, que trabalha na área acadêmica, que vive nesse ambiente técnico, tem alguns ensinamentos que a gente pode tirar desse processo de desenvolvimento que a gente pode levar para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. Então dá uma olhadinha nessa aula aí que ela tá bem legal. Olha só um lembrete para vocês. Essa aula aqui atrás sobre o Kerr Mullis, ela é parte de uma aula mais completa sobre a introdução da PCR. Então, se vocês quiserem aula completa sobre PCR, acessem a playlist Aulas Completas e procurem a aula sobre PCR. A aula do Kerr Mullis está lá e muito mais, né? Toda a explicação sobre a técnica, como ela funciona, como que é possível fazer PCR, está tudo lá. Dá uma olhada se vocês quiserem aula completa. Se vocês quiserem saber só sobre essas curiosidades aí do Kerr Mullis e esses ensinamentos que a gente pode tirar do processo de desenvolvimento da técnica, assista essa daqui. E por favor, não se esqueçam de se inscrever aí no canal, deixar o seu pedido de aula, comentário, dá um like e compartilha com seus amigos, tá bom? Então curtam a aula e até já! Agora vamos lá, vamos falar desse tiozinho aqui com cara de maluco. Não é só cara não, ele é meio maluco mesmo. Esse cara aí, se você não conhece ele ainda, ele é o Kerr Mullis. Não sei se fala Kerr Mullis, Kerr Mullis, sei lá. É o Kerr Mullis. Esse cara foi o cara que desenvolveu a PCR, ele que inventou a reação de PCR. Ele é o pai da mãe, portanto. Ele é o pai da mãe. É o cara que desenvolveu essa técnica. Isso por si só já é brilhante, mas ele modificou a vida de várias pessoas. Não só as pessoas que trabalham com biologia molecular. Ele modificou a sua vida, provavelmente. Pessoas que não tem nada a ver com biologia molecular, porque a PCR ela permitiu tantas coisas, desenvolvimento de tantos produtos, inclusive de drogas, de tanta coisa que ele mexeu com a vida de muita gente, talvez aí com boa parte da população do mundo, mesmo que indiretamente. E obviamente por isso ele ganhou um dos maiores títulos que os pesquisadores buscam, que é o Prêmio Nobel. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, eu não sei se é Química ou Bioquímica, eu não sei quais são os prêmios que existem, mas ele ganhou o Prêmio Nobel, é isso que importa, ele ganhou o Prêmio Nobel porque ele desenvolveu essa técnica. E olha só, vou contar aqui para vocês um pouco da história de como esse cara desenvolveu a PCR, para você saber, uma curiosidade para você saber aí como foi o processo todo, mas a gente pode tirar alguns, vamos dizer, ensinamentos desse processo todo, para você que é pesquisador ou que vai começar a fazer pesquisa, pode ser interessante. Eu vou contar a história aqui. A gente ouve várias histórias de como ele criou a PCR, tem um monte de bobeira aí que a gente ouve, cara, a história mudou muito, vai fazendo o telefone sem fio, mas eu li a biografia dele e eu tô contando o que ele conta na biografia. Também faz um tempo que eu li, talvez eu tenha esquecido alguma coisa aí, eu tenha mudado alguma coisa, mas eu vou tirar o principal aqui, é o que importa. Esse cara, o Kerr Mullis, trabalhava num laboratório, numa empresa privada. Ele trabalhava lá e ele tinha aqueles dois problemas que eu falei para vocês, de quantidade de DNA, e ele tinha problema também em relação à especificidade. E ele estava matutando sobre isso, não estava contente, né? Pensando como que poderia resolver esse problema, não exatamente assim, mas raciocinando sobre isso, como que ele podia melhorar o que ele estava fazendo no laboratório. E um belo final de semana ele pegou a namorada e saíram de carro para uma cabana. Ele tá ali na estrada, dirigindo, a namorada dele dormiu do lado e ele começou a pensar, e ele teve uma ideia. A primeira ideia ali, grosseira, grotesca ainda, sobre a PCR. Aí ele pensou nos conceitos iniciais, mais ou menos isso que eu expliquei para você, alguma coisa ali nesse sentido, e ele pensou, pô, isso aí é fantástico, isso que eu acabei de pensar é brilhante, não é possível. Alguém já deve ter feito isso. É fácil demais, alguém já fez isso antes. Não é possível. Ele continuou pensando, dirigindo, pensando, namorado dormindo. Aí uma hora ele ficou tão pilhado que ele estacionou o carro, ele parou o carro no acostamento, pegou um papel, começou a rabiscar uns esboços da ideia dele, a namorada do lado reclamando, queria ir embora, não sei o que, ele continuou dirigindo. Ele falou, meu Deus do céu, eu tive uma ideia genial.
não é possível que alguém não tenha feito isso antes, eu vou ficar milionário com esse negócio, eu vou ganhar o prêmio Nobel fazendo esse negócio. E aí passava um tempo, ele dirigia, ele desanimava, não, isso é fácil demais, alguém já fez, se isso não existe ainda é porque alguém já fez e não deu certo. E beleza, continuou dirigindo, aí ele se animava de novo, parou o carro pela segunda vez, continuou fazendo o esboço ali da ideia dele e dirigindo animado, de vez em quando desanimava, tinha um pensamento negativo. Bom, ele chegou na cabana, contou para a namorada dele da ideia que ele teve, a namorada não ligou muito, ele encheu a cara de vinho no final de semana inteiro, ele ficou pensando sobre isso, esboçando a ideia que ele estava tendo, e aí voltou para casa no domingo. Na segunda-feira ele foi trabalhar, o que foi a primeira coisa que ele fez quando chegou no trabalho? Foi contar para todo mundo a ideia que ele teve. E aí, para cada pessoa que ele contou da ideia que ele teve, apesar de ter sido brilhante, cada uma dessas pessoas teve um motivo para falar que aquilo não ia funcionar. Para todo mundo que ele chegou e falou, minha ideia é essa, a pessoa perguntou, isso não vai funcionar, isso não dá certo por isso, ou isso não dá certo por aquilo. Todo mundo com quem ele falou teve essa reação, com exceção de uma pessoa, um amigo dele, mas todo o resto teve essa reação. E aí o que aconteceu? Ele desanimou, né? Ele desanimou, ele já estava tendo aqueles pensamentos negativos, aquela variação, ele desanimou, deixou essa ideia de lado. Meses depois, um bom tempo depois, ele falou, quer saber? Eu vou retomar essa ideia, eu vou tentar fazer. E aí ele foi e tentou fazer a primeira PCR dele, juntou todos os ingredientes ali do que eu falei para vocês da PCR, ou algo muito parecido com isso, e deixou lá na bancada, deixou aqueles tubos todos juntos lá para ele fazer, esperando que o fragmento fosse amplificar sozinho, deixou lá parado. Quando ele chegou, sei lá, 2 dias depois, foi ver, não tinha nada, não tinha produto nenhum ali dentro, não ia funcionar, obviamente. Ele não tinha pensado sobre a termociclagem ainda. Mas depois ele pensou mais, aí conseguiu desenvolver na termociclagem e a PCR finalmente funcionou. Ele teve problema porque ele desenvolveu a PCR enquanto ele trabalhava nessa empresa privada, né? Então eu não sei exatamente aí quanto que ele ganhou de dinheiro com isso. Sei que ele deixou de ganhar muito dinheiro por isso, porque afinal de contas ele estava usando o laboratório dessa empresa, né? Tudo. Mas o fato é o seguinte, então é legal a história, né, de como ele desenvolveu essa técnica, o processo de como ele desenvolveu, mas mais legal que isso, pra gente que trabalha no laboratório, pra gente que tá começando a vida acadêmica, ou quer ser cientista, ou quer seguir aí nessa vida, é legal a gente pensar algumas coisas. Primeira coisa, como muitas vezes a gente se sabota. Né? No caminho que ele estava ali indo para a cabana dele, ele ficou tendo os pensamentos positivos e negativos. Né? Ele pensava, pô, isso vai ser fantástico, vou ficar milionário, eu vou ganhar o prêmio Nobel, e muitas vezes falava, não, isso já existe, alguém já fez, fácil demais. Primeira coisa é isso, né? Quantas vezes você aí já teve uma ideia e você desistiu por algum pensamento negativo que você teve logo em seguida, né? Eu várias vezes, eu tenho certeza que você também. Então, primeira coisa, como a gente se sabota com facilidade. Segunda coisa, como as outras pessoas nos sabotam, né? Se você vai contar uma ideia, um projeto para alguma pessoa, é muito provável que essa pessoa te coloque para baixo, vai te falar que não vai funcionar, por alguma razão ela vai... É muito provável que isso aconteça. Sabe por que isso acontece? Eu tenho uma teoria aqui, pessoal, que isso acontece. Porque as pessoas, não é que as pessoas não querem que você tenha sucesso. As pessoas não querem que você tenha o que elas não têm ou o que elas acham que elas não podem ter. Então, inconscientemente, elas agem assim de te colocar para baixo, falar que não vai dar certo. E não é que elas pensam, não é que elas são más, que elas são você não vai dar certo. Não é isso que passa na cabeça das pessoas. É natural. Elas inconscientemente não querem que você tenha algo que elas não têm. E elas fazem isso, às vezes, muitas vezes, sem perceber. Eu mesmo já fiz, eu tenho certeza que você já fez também. Então, a moral da história é, se você tem um projeto legal, se é que eu posso te dar um conselho aqui numa aula de PCR, né? Se tem um projeto legal, uma ideia legal, cara, conta só para quem você confia, conte para alguém que possa contribuir de verdade para esse seu projeto. Terceiro ponto, ele foi lá, fez a primeira PCR, não funcionou. Não funcionou, o negócio não funcionou. Ele não fez a termociclagem, ele deixou os reagentes lá sentados em temperatura ambiente, óbvio que não ia funcionar. Se o cara não tivesse o ânimo, se ele não tivesse o pique de tentar de novo, de pensar, de redesenhar o negócio que ele estava pensando, tinha acabado ali, a PCR não teria existido e a gente teria um mundo diferente hoje. Então, terceira coisa é, às vezes as coisas que a gente faz, elas não dão certo de primeira, e talvez isso seja normal, talvez seja exatamente isso que a gente precise. E aí falar esse clichêzão não, nunca desista, mas o fato é, as pessoas que deram certo, as pessoas que tiveram sucesso, se consideram bem-sucedidas, elas tiveram isso provavelmente no longo prazo. Se você procurar aí essas pessoas, qualquer área, você vai ver que todas elas necessitaram
ou a grande maioria do longo prazo. Então, às vezes, desistir logo de cara pode não ser a melhor saída. Quarto ponto aí, ele não precisou criar nada do zero, cara. O Kary Mullis, ele não inventou o primer já existia. Ele não inventou a DNA polimerase, já se utilizava a DNA polimerase. Ele não inventou a extração de DNA, ele não inventou nada. Ele juntou os ingredientes que precisavam ser juntados para que a PCR acontecesse. Então, na verdade, talvez, às vezes, não seja necessário criar algo do zero para se fazer algo extraordinário, algo que seja legal ou bem-sucedido. Talvez basta a gente pensar e utilizar as ferramentas que a gente tem ou pensar de um outro ângulo que as outras pessoas ainda não pensaram, sei lá. Mas o negócio não necessariamente a gente precisa começar tudo do zero, desenvolver tudo do zero, né? Às vezes é só pensar de uma maneira diferente, de um outro ponto de vista. Outro ponto, como é importante utilizar a imaginação, né? Porque esse cara, ele tava viajando ali. Ele viaja mesmo, esse cara, ele é chegado num tóxico. Ele fala no livro dele. E ele tava ali viajando, né? Usando a imaginação. Ele não ficou preso no problema que ele tinha. Ele não simplesmente seguiu fazendo o que todo mundo fazia. Ele pôs a cabeça dele para funcionar, pensou fora da caixa e fez acontecer. E por último, mais importante, tomar umas de vez em quando, né? Ajuda. Então essas aí foram algumas das reflexões sobre o nosso amigo Kary Mullis, o pai da mãe, o pai da PCR. E esse cara é doidão, cara. Você lê o livro dele, ele tem histórias lá com abdução, desmaiar cheirando gás de dentista. É malucaço, mas desenvolveu a PCR, ficou rico e ganhou o prêmio Nobel. Mas